Shalom, queridos. Hoje é João capítulo 20. Neste capítulo 20 de João, nós estudamos que o domingo seguinte à crucificação de Jesus, Maria Madalena irá até o sepulcro e encontrou vazio e avisou a João e a Pedro que, por sua vez, correrá até lá para confirmar o relato de Maria. Após ressurgir, Cristo apareceu a Maria Madalena e depois aos seus discípulos. João 20, vemos agora aqui o contexto histórico de João 20. Jesus está morto, seu corpo fora sepultado no túmulo de José de Arimateia. Os discípulos certamente estavam reunidos, lamentando tudo o que acontecera, sofrendo a perda daquele que por 3 anos fora sua força e porto seguro. As mulheres demonstravam mais uma vez seu valor, sua força, sua resiliência. Vão até o túmulo de Jesus e a fim de se certificar se estava tudo bem. A morte havia sido vencida, as cadeias do pecado haviam sido quebradas e o Mestre estava vivo e vindo para os preparar para o futuro extraordinário da sua igreja. João 20, de 1 a 21. Os 2 capítulos finais do Evangelho de João compreendem os acontecimentos após a crucificação e o sepultamento de Jesus. Especialmente narra sobre o sepulcro vazio, sobre o encontro de Jesus ressurreto com Maria Madalena, as 3 aparições do ressuscitado aos discípulos, o comissionamento dos discípulos, o comissionamento especial de Pedro, conclusão para o Evangelho propriamente dito e epílogo. Conclusão, nós temos como versículo 30 e 31, repassa alguns dos principais temas do Evangelho, em especial a identidade de Jesus como Messias e o Filho de Deus, seus sinais messiânicos, a importância de se crer em Jesus e o dom da vida eterna. A conclusão do epílogo identifica o discípulo a quem Jesus ama, que era um dos 12, João 13, 23. Como escritor do Evangelho de João como escritor do Evangelho de João e confirma a verdade de seu testemunho a respeito de Jesus. Então, se descobre aqui que o discípulo que Jesus amava era João. João 20, versículo 1. Domingo da ressurreição. O primeiro dia da semana era um domingo. Maria Madalena decidiram cuidar de algumas questões que tinham ficado incompletas por causa do início do Shabat. João 19, 42. A necessidade de se completar o cuidado com os mortos pode ter sobrepujado o habitual período de 7 dias de lamentação. Sobre sendo ainda escuro, comparar a ocasião específica, um pouco diferente descrita em Mateus 28, 1. João 20, versículo 2. O medo de Maria Madalena. Até esse momento, Maria não tinha pensado na ressurreição de Jesus. A acusação judaica de que os seus discípulos furtaram seu corpo, Mateus 27, 62 a 66,
revela que o saque de sepulcros não era incomum. O plural não sabemos sugere a não saber, o plural não sabemos, mas esse plural sugere a presença de outras mulheres além de Maria. Sobre o outro discípulo, nós podemos ver em João 18, 15 e 16. Quem é esse outro discípulo? Estava com elas. João 20, versículo 5. O túmulo estava vazio. Aparentemente, nesse momento já havia luz do dia suficiente para se enxergar dentro da câmara sepulcral, através da abertura pequena e baixa à entrada do sepulcro. O outro discípulo não entrou, presumivelmente em deferência a Simão Pedro, um líder entre os 12. Provavelmente foi por isso que ele não entrou. João 20, de 6 a 7. O pano estava enrolado. O corpo ressurreto de Jesus aparentemente passou através das faixas de linho do mesmo modo que ele mais tarde apareceu aos seus discípulos em um quarto fechado. A referência ao lenço da cabeça enrolado é um lugar à parte. Em um lugar à parte, contradiz a noção de ladrões de sepulcro que, em sua presa, não se demorariam para dobrar esse pano. Então, se fosse porque o corpo fosse roubado, o pano não estaria dobrado, que o ladrão não fica arrumando nada, ele sai correndo. A presença de duas testemunhas, aqui em João 20, de 8 a 9, a presença de duas testemunhas tornou a evidência aceitável para a lei judaica. Deuteronômio 17, 6. O outro discípulo creu com base naquilo que viu e não com base em um entendimento da Escritura de que ele deveria ressuscitar dos mortos. Essa ausência de expectativa de uma ressurreição revela que os discípulos não fabricaram a narrativa da ressurreição para encaixar suas expectativas preconcebidas. Pelo contrário, a ressurreição os surpreendeu e não se encaixou com aquilo que entendiam da Escritura. Só mais tarde, ajudados pela instrução do Espírito Santo, é que eles compreenderam que a ressurreição de Jesus fora predita no Antigo Testamento. Vê João 14, versículo 26, para entendimento do que falamos. João 20, versículo 10. Eles voltam para casa. Quando os discípulos foram embora novamente para a sua própria casa, o discípulo a quem Jesus amava, muito provavelmente, relatou à mãe do Senhor, a quem ele recebera em sua família, que Cristo havia ressuscitado. João 20, versículo 11. Maria chora pelo corpo desaparecido. Maria ficou chorando, não porque Jesus tinha morrido, mas porque o seu corpo havia desaparecido. João 20, versículo 12. Anjos aparecem para Maria. Ela viu 2 anjos de branco. Os anjos frequentemente aparecem em pares. Atos 1, 10. E são descritos muitas vezes em vestes brancas. Os anjos estavam assentados. Nós vemos Ezequiel 9 falar sobre isso, sobre as vestes brancas dos anjos. Ezequiel 9, versículo 2. E esses anjos aqui aparecidos, eles estavam assentados, um à cabeceira e outro aos pés da prateleira do sepulcro. João 20, de 3 a 15. Por que choras? Maria confundiu Jesus com os jardineiros, o que sugere que ele era indistinguível de uma pessoa comum.
Os jardineiros geralmente cuidam de seus afazeres na terra, ainda pela manhã bem cedo. João 20, de 16 a 17. Jesus se revela para Maria. Meu Pai e vosso Pai mantêm uma distinção entre o modo como Jesus e os discípulos se relacionam com Deus. Essa frase aqui, meu Pai e vosso Pai, mantém essa distinção de como Jesus e os discípulos se relacionam com Deus. Mesmo assim, Cristo chamou os fiéis de seus irmãos. João 20, 18 a 20, Maria conta o que viu. A saudação judaica comum, paz seja convosco, é usada ainda hoje. Paz é o dom de Jesus aos seus seguidores em virtude de sua morte sacrificial sobre a cruz. Sobre o medo que os discípulos tinham dos judeus, podemos ver em João 7,13. João 20, de 21 a 22. Jesus se revela aos discípulos também. Esses versículos contêm a versão do Evangelho de João da Grande Comissão, que culmina na apresentação de Jesus como enviado do Pai. João 3, 16 a 18. Agora, o enviado, Jesus, tinha se tornado o enviador, comissionando os seus seguidores a servir como seus mensageiros e representantes. João 17, 18. Todas as três pessoas da divindade estão envolvidas nesse comissionamento. Como Jesus foi enviado por Deus, o Pai, assim ele, o Filho, estava enviando os seus discípulos, equipando-os com o Espírito Santo. Assim, João demonstrou que cada membro da divindade está envolvido no plano da redenção e na comissão de difundir o Evangelho ao mundo. O Espírito Santo foi dado de maneira dramática e permanente pouco tempo depois. Atos 2. João 20, versículo 23. O poder do perdão. A referência ao perdão sendo concedido ou retido pode ser uma designação, a chave da casa de Davi, em Isaías 22, 22 e Apocalipse 3, 7. Jesus concedeu aos discípulos autoridade para ensinar, para anunciar o acesso ou a conclusão ao reino de Deus, com base na recepção ou negação da mensagem do Evangelho. Para aqueles que rejeitam Jesus, seus mensageiros são comissionados a dizer que eles não possuem o perdão de pecados. Qualquer um que rejeitar Jesus não tem perdão de pecados. João 20, versículo 24. Tomé não estava presente. Tomé, como Dídimo, podemos ver em João, capítulo 1, versículo 38. João 20, 25. Tomé desconfia. Aparentemente, Tomé pensou que os discípulos tivessem visto um fantasma. Mateus 14, 26. João, no entanto, teve o cuidado de afirmar que o corpo ressurreto de Jesus não era o de um fantasma, nem a aparição de um espírito, mas um corpo humano verdadeiro, glorificado. João 20, 26. Jesus atravessa as paredes. 8 dias depois se refere ao domingo seguinte, uma semana após a Páscoa. João 20, 27 a 29. Jesus repreende a Tomé. Os leitores do Evangelho de João podem crer mesmo sem terem visto, porque João, com a ajuda do Espírito Santo, escreveu a verdade a respeito do Filho de Deus. João 20, de 30 a 31. Muitos outros sinais. Sobre os sinais de Jesus no Evangelho de João,
Podemos ver João 2:11. Podemos concluir esse assunto de João, desse capítulo de João, que é o capítulo 20 de João. Estamos concluindo. Concluímos. De que maneira vamos concluir? Estão atentos? Claro que vamos concluir da maneira como a Bíblia nos mostra aqui. Como é que a Bíblia nos mostra? Vamos ver aqui. Capítulo 20. Concluindo a ressurreição de Jesus, a boa nova eterna, o que aqueles homens e mulheres vivenciaram intimamente durante 3 dias, é imutável, é inabalável. Bem como o Mestre disse, meu reino não é deste mundo, desta era, deste tempo, mas se espalhará como uma semente de mostarda que cresce e se tornando um arbusto enorme, onde muitos pássaros farão morada. Se espalhará como o fermento na massa, levedando ela por completo. Assim é o reino de Deus. Esse mundo seria tocado e transformado aos poucos à imagem e semelhança do reino dos céus. Como Deus ama as mulheres presentes em todo o ministério de Jesus, incluindo importantes, empoderadas, não o abandonaram no caminho mais difícil e foram agraciadas em serem as primeiras a verem ressurreto o Senhor Jesus. Não haja como Tomé na ceia, abençoados. Não haja como Tomé. Na ceia são abençoados que não veem como creem. A obra de Jesus está completa agora, é a nossa vez. Louvado seja Deus. E aí nós podemos ler direitinho, né? Com mais paciência, em casa, esse capítulo 20. Maravilha, o sepulcro de Jesus é encontrado vazio. Então, só nos resta agora dizer para vocês, estão preparados? Todo mês vocês têm 4 lições, são 4 semanas de discipulado, exceto quando o mês tem mais de 4 semanas, que aí é uma semana a mais. Mas no normal são 4 semanas e você sabe que no mês seguinte, primeiro sábado, você não tem problema mais com seu patrão. Você é aquele discípulo que no seu emprego todos lhe conhecem como filho de Deus. É aquele discípulo que não chega atrasado, que todos os dias chega 15 minutos, meia hora antes. Quando se faz assim, se está provando que é um bom servo, é um bom funcionário. Um bom funcionário faz além daquilo que o Senhor manda. Está escrito no Evangelho isso. Então, você também vai fazer mais do que o Senhor Jesus Cristo manda. Você vai falar com o seu patrão, vai dizer para ele que você tem trabalhado a mais para poder no sábado, no primeiro sábado de cada mês, você ficar livre para celebrar com ministrações de 15 minutos, com teatro, peça teatral da palavra, com jograis da palavra. É um dia de celebração a Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. João, capítulo 1, versículo 14, diz que Ele é a palavra. Então, você que valoriza Jesus, por favor, seja prudente, porque os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz, sabiam? Eles se preparam, eles ficam adulando os patrões, fazendo de tudo para poder, no dia que eles quiserem fazer as farras e fanfarras dos deuses dele, eles estarem livres. O patrão concede por causa do que eles já fazem a mais, já preparando para naquele dia que eles quiserem fazer as adorações dele aos deuses estranhos, o patrão não impedir. E nós, os filhos de Deus,
não temos coragem de fazer muito mais pelo Deus verdadeiro. Então, eu espero que você tenha o primeiro sábado de cada mês, que é apenas à tarde, não é? Das 14 horas até às 19. Ainda temos das 13 horas até as 14 os discipuladores que fazem aniversário, que almoçam com os apóstolos Elias e Rai, e logo após o almoço, discipuladores aniversariantes vêm para o templo para estarmos celebrando até as 19 horas. Que maravilha, não é? Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos, todos os líderes de célula e componentes das células do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.